Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida. Minha oração é que Deus abençoe sua casa, sua família, seus negócios, seus projetos e que tudo aquilo que for bom para você aconteça para que o nome do Senhor seja glorificado. Continuamos aqui as nossas meditações devocionais. Estamos meditando no livro O Evangelho segundo escreveu João. Estamos no capítulo 3 e hoje vamos fazer a leitura aqui do versículo 22 ao 30. Está escrito assim: Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surge uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do Rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu disse claramente: Eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra por estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Esse relato nos dá uma lição. Qual é o contexto aqui? João já tinha dado testemunho sobre Jesus, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. E agora Jesus já tinha seguidores, discípulos o seguindo. E nesse momento, os discípulos de João veem que Jesus está também batizando. E muitas pessoas vão até ele. E eles voltam até João para dar esse relato, dizendo: aquele que você deu testemunho, aquele de quem você deu testemunho está batizando e muitas pessoas estão indo até ele. Se fôssemos nós, se fosse eu e você, talvez nós sentiríamos diminuídos, sentiríamos desprezados, mas não João. João ele tinha consciência plena do seu chamado, do seu ministério, e isso não o ofendeu de maneira nenhuma. Pelo contrário, isso o deixou feliz, alegre. Quando temos consciência do nosso chamado, do nosso ministério, do propósito de Deus através de nós, uma coisa que dificilmente vai acontecer é essa tristeza por outra pessoa estar se destacando. Ele tinha essa compreensão e ele diz: eu disse desde o princípio, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o ungido de Deus, eu não sou aquele que tira o pecado do homem. Quem tira o pecado do homem é ele. Então, João se alegra em saber que o ministério de Jesus estava crescendo, que pessoas estavam buscando ele porque ele foi chamado para isso, para fazer a divulgação do ministério de Jesus, para anunciar ele, para tornar o ministério de Jesus mais evidente. Hoje, nós também temos dons, talentos, e usamos dons e talentos dados por Deus para fazer a obra de Deus. E a boa utilização desses dons e talentos podem nos dar fama, conhecimento, como foi o caso de João. Mas devemos entender que esse destaque, essa exposição diante das outras pessoas, ela nunca deve ser um reflexo próprio nosso. Nós refletimos
um brilho, uma glória que pertence a outra pessoa. No caso, Jesus. Jesus tem o seu brilho próprio. Nós, pelo pecado, não temos. Então, quando refletimos a glória, não é a nossa própria glória, é a glória de Deus. Lembro de pastor Manuel Silva, que enquanto eu fazia seminário, e ele tinha uma frase que ele dizia sempre: a glória é do Senhor e a alegria é nossa. É o que João estava sentindo, ele estava alegre, e ele expõe isso, né? O amigo do noivo, ele se alegra quando o noivo está fazendo seus votos. Nós devemos também nos alegrar, porque o trabalho que nós fazemos é glorificar a Deus, é tornar o nome do Senhor Jesus mais conhecido, é fazer com que Jesus chegue a muito mais pessoas, é preparar todo o cenário para que pessoas vão até Jesus. É preparar todo esse caminho, é facilitar. Somos facilitadores do caminho até Jesus. As pessoas irão até Jesus através de nós. E João termina de uma forma gloriosa dizendo: convém que ele cresça cada vez mais e que eu diminua. A nossa diminuição não é um menosprezo. A nossa diminuição não é uma diminuição do nosso valor. Não. Quando nós diminuímos não na nossa capacidade, ou no nosso ser, ou no nosso chamado. Diminuímos na glória que não pertence a nós, pertence a Deus. Diminuímos nessa glória. Então, quando João diz que eu diminuo, ele está dizendo que a glória não seja minha, que a fama não seja minha, que as honras não sejam minhas, mas sejam de Deus, que me deu a capacitação e o chamado para isso. Que em nome de Jesus, eu e você, possamos entender essas verdades e aplicá-las na nossa vida. Que quando vierem glorificar a nós, saibamos direcionar essa glória a quem é devido, a quem merece de fato essa glória, aquele que morreu por nós e nos salvou. Nunca aceite uma glória que não pertence a você. Devolva àquele que conquistou essa glória. Porque a palavra de Deus diz que o nome sobre todo nome foi dado àquele que venceu a morte e o pecado na cruz. Desejo a você um dia abençoado. Se Deus permitir, amanhã voltamos para meditar um pouco mais na palavra. Seja abençoado em nome de Jesus.